Então, pessoal, estou fazendo aqui essa gravação como fechamento aqui da aula. A única dúvida, né, foi a dúvida de alguns alunos, ela relacionada a manuseio de ferramentas, né, sobre a ferramenta. Tem uma aqui que eu vou mostrar ela aqui, não dá para você ver direito, só que aí no vídeo dá para você enxergar aí que foi uma dúvida aí pertinente. Deixa eu compartilhar aqui. Esse aqui é o vídeo do professor Ângelo, que está lá na plataforma. Aí eu mandei esse material para um aluno. Esse aqui é o procedimento operacional padrão. Eu mandei esse aqui para o aluno. Esse aqui é da Companhia Paulista de Força e Luz, né? E daí, ó, tirando o alicate amperímetro, essas pontas de prova aqui, não é necessário utilizar quando você faz a instalação de um transformador no poste. Aí eu enviei aqui, quando o aluno ele chega nessa parte aqui, nessa tarefa, geralmente eu envio essa apresentação para ele ver como é que é. O que eu falei que não utiliza é esse daqui, ó. Na hora que você instala o transformador, na hora que instalou o transformador novo aqui, ó, aí fecha o grampo de linha viva, né? Depois que você fechou aqui, ó, fechou, ligou o grampo de linha viva, né, na chave, na parte de cima aqui da. É porque não dá de ver direito aqui, ó. Aqui tá o GLV, ó, bem aqui, ó, bem nessa pontinha aqui, ó. Aqui, ó. E tá bem aqui, ó, esse estribo aqui, ó. Tem esse estribo, aí o grampo de linha viva fica aqui. Tá vendo que isso daqui, ó, é a visão da baixa tensão na hora que o fotógrafo tirou aqui essa pose aqui. Daí ele vem, ó, na parte, né, na parte de cima aqui do transformador. Nesse caso aqui, ó, o para-raio de linha fica aqui em cima, né? Tem muitos que instalam, eles colocam, ele tem um suporte aqui, ó, você coloca o para-raio de rede aqui, aí da parte de baixo do grampo de linha viva, vai aqui nessa parte de cima do grampo do para-raio de linha, né? Ele vem primeiro aqui, ó, vem do GLV, passa para a chave fusível, da chave fusível. Se ele tiver o suporte aqui, ele já vai em cima do para-raio de rede, depois você jampeia para o primário, né? Cada fase aqui tem cerca de quase 8.000 volts, né, de tensão aqui. Daí o alicate amperímetro e esse kitzinho, essa caixinha, é para você aferir, ó. Tá vendo que ele coloca esse conector jacaré na parte de baixa tensão. Daí depois, ó, lá embaixo e no poste, ó, na verdade essa caixinha aqui foi inventada para o eletricista aqui no chão fazer essa aferição aqui da tensão. Mas nada impede, ó, que ele venha aqui, ó, que o transformador, ele tem a parte em estrela, né, a parte em triângulo, você não vai fazer essa medição, né? Você vai utilizar o detector de tensão só para saber se você fez a energização correta, né? Agora, na parte de baixa tensão, ou você usa um detector de tensão de baixa, que é uma canetinha, ou então você pode utilizar o multímetro aqui. Como você vai estar aqui, ó, deixa eu pegar uma foto melhor aqui, ó. Você vai estar com um talabarte de posição. Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Você vai estar com um talabarte de posição em volta aqui do poste. Lembrando que esse cinto abdominal que está utilizando é porque essa foto é antiga, viu? Hoje em dia é o cinto paraquedista, igual o professor Ângelo mostrou aí nos vídeos. Então, com um talabarte de posição, ó, que fica aqui no seu tronco aqui, ó, você fica com as mãos livres. Aí você, com um detector de tensão, né, vai ver ali o nível de tensão na bucha, né, na bucha aqui do secundário do transformador. Deixa eu pegar
um close aqui da bucha. Está na hora que desce aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí ele colocou esse kitzinho, né? O conector, o jacaré, bem aqui nessa ponteira. Mas você pode vir com as duas ponteiras, né? Coloca lá em baixa tensão, né? Alternada. Uma das ponteiras você põe no X0, a outra no X1. Aí você vai ver o quê? Tensão monofásica. Aí você vai tirar a outra ponteira, vai continuar mantendo uma no X0, né? Que é o neutro. Fase A, você vê a tensão da fase A, mantendo a ponteira no X0 e tirando para o X2, você vai saber a fase do 2 e do mesmo jeito, colocando agora a ponteira, mantendo ela lá no X0, colocando ela no X3, você tem a tensão, né, na fase 3. Mas com detector de tensão, você vai saber que apenas ele está energizado. Com o multímetro, você sabe, além dele estar energizado, você sabe qual que é o nível de tensão na baixa. Para alta tensão, para média tensão aqui, ó, só com esse detector aqui, ó. Deixa eu ver. Essa cabecinha aqui, ó, você põe na ponta ou da ou dessa essa vara de manobra universal aqui, ó, ela é segmentada, né, ela tem uma esfera, você vai prendendo ela aqui, aí daí você coloca quantos segmentos você precisar. Geralmente, você da escada aqui, você coloca uns 3 segmentos, você consegue alcançar o GLV, né? Então, em vez de você, aí você coloca nessa ponteira esse aqui, ó, o detector de tensão. Existem alguns modelos que você vai girar ali, primeiro para você testar, né, para saber se está funcionando. Segundo, aí ele consegue detectar tanto média tensão quanto baixa tensão. Então ele só vai saber se está energizado. Depois que você fez a montagem aqui completa, né, colocou nos estribos, né, passou aqui pelo a chave fusível, veio aqui pela a bucha de alta, né, a bucha de média tensão e depois para a bucha de baixa, que vai derivar para baixa tensão. Isso aqui são fotos lá do CT, lá eu ia falar da Equatorial, ó, da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, e é bem antigo, ó, porque os uniformes aqui, a Japona, ela não é de manga longa. Nessa época não era. Depois ela veio a ser manga longa, porque manga curta é perigoso. Do mesmo jeito, não estão usando paraquedista, porque nessa época o cinto abdominal era permitido, hoje não é. Não estão utilizando escada isolante, a escada isolante, além dela ser isolante, né? Não que essa não fosse, essa de madeira. O problema é que a de madeira é muito pesada, então ela com material sintético isolante e também, né, as partes que são metálicas aqui, elas são emborrachadas e ela é bem mais leve. Então, hoje em dia, não utiliza mais esse tipo de escada de madeira aqui. Então, vou só para a gente fechar aqui esse flash de dúvidas aqui, é porque é aquela história. Se nenhum aluno aparece aqui para tirar uma dúvida, o que que eu faço? Ou eu faço um fechamento simples aqui do plantão, ou então eu pego uma pergunta que o aluno mandou na plataforma, uma dúvida, e daí eu transformo numa mini aula de dúvidas, né? Por isso que a gente vem desde quem é aluno novo aqui não sabe, né? O plantão normalmente ele é das 4 da tarde até as 5 da tarde. A gente colocou esse plantão o quê? Colocou ele agora na parte da noite, porque muitos dos alunos trabalham o dia inteiro. Então, já aqui na parte da noite, eu consegui colocar esse horário das 7. Poderia ser um pouco mais tarde, né? Mas felizmente eu consegui pegar uma janela e colocar nesse horário agora, das 19 até as 20 horas aqui, né? Eu passei um pouco do horário, vou só mostrar o vídeo aqui para vocês entenderem aqui. Esse vídeo está na plataforma, viu?
Lembrando que esse 13.800 que o professor Ângelo está falando aí é a tensão fase A com fase B, ou B com C, ou A com C, tá? Por, por fase, ele tem aproximadamente 8.000 volts, né? Só que por padrão a gente fala 3,8, tá bom? Então, cada um desses cabos aqui da média tensão, igual ele falou, tem por volta de 8.000, dá 7.960 alguma coisa aí, né? Mas vamos arredondar para 8.000. Então, em média, cada um desses tem quase 8.000 volts de tensão. Do mesmo jeito que você quer uma rede multiplex, né? Por que que ela é multiplex? O neutro, ele é nu, é um cabo nu, e a fase A, B e C da baixa tensão, ela é energizada, né? E é coberta, tá vendo? Ó? Tem a coloração padrão aí da concessionária, né? O preto é fase A, o, o cinza, se eu não me engano, é fase B, e o vermelho é fase C aí, né? Tem essa diferença aí de coloração. Ou então, se todos os cabos foram em pretos, ele tem uma identificação. Aí tem uns que tem uma linha, uma listra, tem outros que tem duas listras, para diferenciar da fase aí, mas o ideal é que ele seja colorido, pelo menos esse padrão aqui, que é o antigo da Celg Distribuição, né? Que passou a ser o da Enel e, consequentemente, agora é o da Equatorial aí, né? Então, cada uma dessas fases aqui da parte multiplex, ela é 220 volts, né? Do mesmo jeito que cada um desses cabos aqui da média tensão, que o professor Ângelo está falando, tem 7.965 volts, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tá vendo que ele falou 380? É porque 220 com 220 vai dar 380. Aí coloca o padrão bifásico, sempre é assim, é bifásico. Aí ele fala 380/220. Então é bifásico, depois monofásico. A 13,8 é 3,8/7.965. Então, geralmente a gente fala trifásico, né? Mas esse 380, né? 380 são as duas fases. Do mesmo jeito que a gente comumente fala a rede 13,8. A gente nunca, na média tensão, a gente menciona a tensão trifásica da média e da baixa tensão. A da média tensão, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, fazendo uma continha rápida aqui, ó, nossas continhas de padaria aqui. Por exemplo, baixa tensão, né? 220 volts vezes, isso é monofásico, ó, vezes
raiz quadrada de 3 dá 380. Extrapolou um pouquinho, mas é assim mesmo. Porque raiz quadrada de 3 dá 1,71, e aí é um número irracional, né? Então é como se eu multiplicasse mais 70, aproximadamente 72%, né? A esse valor. Então, ó, duas fases, uma fase no nosso sistema aqui, Equatorial Goiás, né? 220 volts, vezes a raiz quadrada de 3 vai dar 380. Tensão de linha, conhecido como tensão de linha ou bifásica. Agora, se eu pegar esse valor e multiplicar por raiz quadrada de 3 novamente, eu vou ter a tensão trifásica verdadeira. Quando o professor diz 380 trifásico, ele não errou no sentido de falar nomenclatura, mas a tensão verdadeira que você vai, né, que vai ser aplicada numa máquina trifásica, por exemplo, um motor trifásico, que uma fase é 220, na verdade o trifásico vai dar o quê? 660 volts. Se eu pegar um vatímetro ali, por exemplo, fazer a aferição de tensão, tá bom? Do mesmo jeito, a 13,8, o monofásico dela é 7.965 volts, mais ou menos. Se eu multiplicar por raiz de 3, eu não coloquei multiplicado aqui não, mas a HP ela considera do mesmo jeito aqui, ó. Olha, ó. Monofásico, média tensão, o cabo mais alto, né? Vezes raiz de 3, aí dá a tensão de linha, porque na média tensão ela está conectada em delta, né? A configuração delta que só tem tensões de linha. Quer dizer que só tensões bifásicas, tá bom? Agora, a tensão trifásica dessa, né, eu pego a tensão de linha, né, que é o 13,8, já vou aproveitar o que está aqui, e multiplico ele por raiz quadrada de 3 novamente. Aí eu vou ter, olha, quase 24.000 volts. Se você olhar os cabos, tem os cabos protegidos, né, tem o bypass, né, que você utiliza, o eletricista o de linha viva, né, de distribuição, utiliza para dar manutenção em circuitos energizados, né? Você vai ver que a especificação fala lá o cabo de 24.000 volts, né? Tem alguns com especificação diferente. Por que que é 24.000 volts? Porque a tensão monofásica da 13,8, ela é 7.965 aproximadamente. A de linha, né, entre fases, né, A e B, B e C, A e C, é 13,8 kV, né? Por isso que está aqui, ó, 13.795. E a tensão trifásica é a tensão de linha multiplicado por raiz quadrada de 3, que aí eu tenho uma trifásica verdadeira. Por isso, quando o professor falou 380 trifásico, é porque aqui, onde é monofásico, né, esse 380, na verdade, ele é tensão de linha, ele é bifásico. O trifásico dele é o 660. Do mesmo jeito, se eu for lá, né? Vamos pegar lá, ó, 127 volts, que é o famoso 110, multiplicado por raiz quadrada de 3, dá o quê? 220 volts. Dá praticamente os 220, ó. Tá vendo que deu, é um número irracional, né? Por isso que teve mais casos depois da vírgula aqui, né? É uma dízima não periódica, né? Ou seja, ela é aleatória aqui, né? Então, aproximadamente 220 volts. Se eu pegar, ó, isso aqui é a tensão de fase, o famoso do 110, né? Que na verdade é 127 volts, multiplica a raiz quadrada de 3, dá a tensão bifásica, que em muitos locais onde eu tenho o monofásico 127, o pessoal utiliza muito equipamento 220, por quê? Porque ele liga ele em duas fases, em vez de ser fase neutra, liga em duas fases. Qual que é a vantagem disso? Ele aumentou a tensão, aumentou, mas ele vai diminuir o quê? O valor do disjuntor, por exemplo, um disjuntor para um chuveiro de 4.400 watts de potência, onde é 220 monofásico, ele é 20 amperes. Se eu pegar o mesmo modelo monofásico para 127, ele vai ser praticamente o dobro, né? Vai ser 40 amperes, né? Então,
vai aumentar a corrente elétrica, é inversamente proporcional. Diminua a tensão, aumento a corrente elétrica. Por isso que, né, assim, é lógico e é eficiente energeticamente. Eu economizo também, né? Economizo no material, porque eu vou ter um disjuntor, uma capacidade de corrente menor e um cabeamento menor. Eu vou utilizar, né, um disjuntor de 25, né, por exemplo, de 25 amperes, que eu tenho que aumentar a capacidade de corrente em 5 amperes mais ou menos, né? Se deu 20, eu aumento para mais 5. Utilizo um disjuntor ou de 25, se eu tiver, né? Ou então um de 30 lá, mas o certo seria utilizar um de 25. Do mesmo jeito, se for utilizar o 127, eu vou ter que utilizar, vai dar 40, né? Eu vou ter que utilizar um disjuntor de 45. No 220, eu utilizaria um cabo de 4 milímetros, por exemplo, ou dependendo da marca aí, né? Se em vez de ser um Corfil, utilizar um Prisma, né? Aí eu utilizo um de 4 milímetros. No máximo, eu vou utilizar um de 6. Agora, se for o de 127, né, monofásico, aí eu vou ter que utilizar um de 10 milímetros, né? Então, vocês estão entendendo, né? Monofásico, ó, 127, bifásico, eu multiplico por raiz quadrada de 3, que é em função a lei matemática, né, que ela modela né, a parte física aí, a gente lida com a lei dos cossenos, né? Então, raiz quadrada de 3, né, que vai dar 220. Se eu pegar esse mesmo valor e multiplicar novamente por raiz quadrada de 3, vai dar os 380, né? Ó, deu praticamente 300, deu um pouco a mais aí, né? Então, aonde é 127 monofásico, 380 ele é trifásico. Aí é verdade. Agora, onde é monofásico 220, 380 ele é bifásico. O trifásico vai dar os 660, igual eu mostrei aqui anteriormente. Fechou? Vamos ver o resto aqui para a gente fechar aqui. Esse daí, né, é isolador de disco, é chamado, né? No caso, esse aqui que o professor Anjo está mostrando é o de vidro temperado. A gente tem um cerâmico, que ele é nessa cor aqui, ó, nesse marrom escuro aqui, né? Ou ele é chamado pelo catálogo ou de disco de suspensão, ou então isolador de disco. Não, não é de disco de suspensão, não. É isolador de suspensão ou então isolador de disco, né? Tem gente que fala disco de suspensão, igual às vezes eu me engano e falo, né, desse jeito também. Se aqui, como é uma rede anã, só para didática, né? Se aqui tivesse energizado, pessoal, a energia ela viria até isso daqui é uma manilha, chama manilha sapatilha. Então ela fica aqui, e, por exemplo, se você vier, ó, aqui a imagem está melhor, se você vier com o alicate amperímetro aqui, né, na parte de teste, né, fazer um teste, ligar as duas pontas de prova, uma ponta aqui e a outra aqui, você não vai ter continuidade.
porque essa campânula aqui, ó, ela não tem contato elétrico com a outra parte do isolador de disco. Justamente para a energia chegar até aqui a manilha sapatilha, né? A energia finaliza aqui os 7.965 volts, né? Daí, ó, tá vendo? Tem um jump aqui, eles utilizam um cabo protegido, porque aqui, ó, a rede, nesse design aqui, né, em questão, né, é uma rede nua, é uma rede tipo 3, né, uma rede, chama de fim de linha. Daí, essa rede, ela foi convertida em uma rede compacta. Tá vendo que os cabos estão muito próximos aqui, ó, bem aqui perto do capacete do professor aqui. Você tem o espaçador losangular, ou o pessoal chama de cavalo marinho, né? Então, ó, ao passo que aqui está numa distância, por exemplo, nesse caso aqui vai estar bem no meio, no caso da estrutura tipo 3, né? Mas se tivesse no normal, né, estaria a distância mais ou menos aqui de 70 centímetros, e o do mais longe aqui eu estaria na distância de 1,40 m. Geralmente, dependendo aqui, essa cruzeta aqui, ela tem tamanhos variáveis. Já quando eu passo, ó, aqui é cabo nu, tá vendo que vem aqui um, um conector, chama conector tipo cunha aqui, né? Daí, ó, fez o jump aqui, ó, o cabo já é protegido, já é para média tensão, ó. Ele vem nesse grampo, chama isolador tipo bastão polimérico. Daí ele fica ancorado nesse grampo, chamado de grampo de ancoragem, né? E daí ele passa, ó, já foi convertido para a rede, e em média, na 13,8 dessa rede compacta, a distância entre um cabo energizado e o outro é de 40 centímetros. Geralmente, o terra, né, que eles chamam de mensageiro, ó, tá vendo? Se a gente for olhar aqui, ó, é um cabo nu, é o cabo nu que ele fica bem aqui em cima, né, o mais alto. Ele alterra, viu? Ele é que vai se conectar ao poste, que vai se conectar à base de aterramento, e os outros são cabo energizado. Já nessa rede média tensão, a nua, eu só tenho os 3 cabos de fase A, B e C, e eu não tenho esse mensageiro. Então, numa estrutura como essa aqui de conversão, eu pegaria, né, eu interligaria no terra do próprio poste aqui da estrutura, tá bom? Inclusive, ele no catálogo é chamado de para-raio de rede, mas na verdade ele é um DPS, viu? Ele é um supressor de surto. Ó, rede compacta. Ó, isso aqui que eu tô falando, ó, eles chamam de bastão, eu chamo de bastão garra, né? Chamo de bastão pega tudo, é isso que eu estava falando
no para você conectar o GLV, ó, tá vendo? Ele já tá com o GLV aqui na mão, grampo de linha viva, e ele tá com estribo, né? Esse aqui que eu mostrei aqui, ó. Ó, tá vendo a pontinha do cabo do bastão garra ou pega tudo aqui, ó. Aí você lá da escada, né? Você daqui, ó, consegue, né, manobrar ele e fazer a conexão, né? Esse aí que o professor Ângelo está explicando para vocês. Vocês viram, na hora que ele manobrou aqui, a manopla aqui, ó, parece aquele punho de moto, né? Na hora que você. Ele é uma pinça, né? Então você viu, na hora que ele girou ali a manopla, a pinça abriu ou fechou. E aí o GLV ele tem um parafuso que é chamado parafuso olhal. Ele literalmente ele é vazado ali, parece uma rosquinha Mabel, né? Então aí você vai lá no GLV, mexe na empunhadura e ele vai prender no olhal do parafuso olhal do grampo de linha viva. Olha. Não, isso aí não, isso aí ó, valeu, ó, foi lindo. Ele está corretíssimo, né? Por que que você criar vários tipos de estrutura só para confundir a cabeça do eletricista, né? Do eletrotécnico, do engenheiro? Não. Porque ele falou, ó, nesse lado aqui, ó, vamos supor que aqui fique a calçada, né? Então, eu tenho em alguns locais aí calçadas estreitas, né? Igual nesses centros comerciais aí, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem a Bernardo Saião aí, que ela tem uma calçada muito estreita. Então, eu não posso o cabo de média tensão, pensa, ó, esse daqui, ó, daqui até aqui tem 1,40 m, daqui até aqui tem 70 centímetros. Cada um deles leva 7.965, lembrando que dois dá os 13.800, né? E três dá quase 24.000 volts, né? Então, aí vamos supor que o muro, né? O muro da edificação e de uma casa, ele extrapola a altura vertical. O poste ele é alto, mas a altura vertical já está passando do muro, ou pior, está indo na fachada de uma loja. Por isso que eu não posso utilizar a estrutura tipo N, igual está aqui, né? Ele deu exemplo a M, que é meio beco. Ele vai o quê? Ó, deslocar ela aqui
para, né, para a rua, tirando aqui da parte da calçada onde fica as edificações aqui. E se a calçada, professor, a pergunta que não quer calar, e se a calçada foi extremamente curta? Daí eu vou utilizar a tipo B, né, que é a beco total. Daí, ó, aqui tem esse poste que ele é circular. O que que eu vou fazer? Eu vou deslocar, tá vendo essa última furação aqui? Aqui tem uma cela, tem uma cinta para poste circular, tá vendo a cinta aqui? E daí você instala uma cela bem aqui, que ela vai manter essa cruzeta reta, porque se eu instalar em cima da cinta aqui, a cruzeta ela vai ficar balançando, apesar de eu colocar aqui uma mão francesa plana, igual ele colocou aqui. Aí eu pego, desloco ela bem para cá, aqui, ó, né, nessa cinta aqui, igual essa que vocês estão vendo aqui, ó. Desloco essa última furação e ela vai ficar totalmente para a rua e vai desviar da calçada ou de alguma edificação, da fachada aí de alguma edificação, já que a calçada é muito curta. E daí eu vou utilizar uma outra mão francesa que é chamada de mão francesa perfilada. Daí ela vai ficar mais espaçada aqui e vai suportar o peso dessa rede, tá bom? Aí, no caso, só complementando aí o que o professor Ângelo falou, né? Ela é chamada de um fim de rede. Então, obviamente, né, para rematar, a rede finaliza nesse ponto aqui. E ela também pode, e é comumente chamada de encabeçamento final, quando é um fim de rede. E quando ela é início de rede, professor? Aí ela é chamada de encabeçamento inicial. Mas como assim? Eu não entendi, professor. O início de rede, vamos supor que aqui, ó, onde o professor tá, fica um transformador de potência, né? Transformador de potência de uma subestação, tipo esse daqui, ó, que está no papel de parede aqui, ó. Igual esse daqui, ó, que está no papel de parede aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma subestação, né, de potência, ó, vem uma linha, tá vendo essa bucha maior aqui? Por exemplo, vem uma linha de 230 kV e depois, ó, aqui eu tenho menores aqui, pode ser uma de 69 ou 138 kV. Tá vendo essa parte aqui, ó? Isso daqui é uma bucha de 13,8. Aí o que que vai acontecer? O transformador de potência, ele tem várias saídas. Daí vai sair um ramal aqui dessas três buchas aqui. Ele vai, ou um ramal aéreo, ele vai sair da subestação por cima, ou um ramal subterrâneo, obviamente com cabo protegido, né? Ou ele vai sair por cima por ramal aéreo da edificação, né? Do espaço aqui onde fica essa subestação, né? Desse transformador de potência, né? Ou ele sai aéreo, ou ele sai subterrâneo. Por exemplo, vamos supor que ele saia aéreo, né? E voltando ao vídeo aí do professor Ângelo, ele sai aéreo, aí vamos supor que a subestação ficasse aqui, ó, atrás desse muro aqui, desse Senai aqui, ó. Aí ele vai, sai daqui, ó, ramal aéreo, vai estar esse poste aqui na calçada, né? E ele vai conectar com essa rede. Aí eu chamo de encabeçamento inicial. Apesar dela ser chamada de fim de rede, né? Mas quando eu falo que é um encabeçamento inicial, é porque eu acabo de sair da subestação e eu começo a alimentar a malha de distribuição urbana. Quando você faz o curso aqui de eletrotécnico ou de engenharia elétrica, né? Tem uma matéria lá que fala sobre sistema elétrico de potência, né, de projeto de sistema elétrico de potência. Daí a gente aprende, né, que chega um transformador de potência na malha de rede urbana, né,
a chamada de RDU, Rede de Distribuição Urbana, daí sai da rede de distribuição urbana, sai ali da subestação, né, do transformador de potência, e vai alimentar a malha de distribuição urbana, né, mandando energia, né, transportando, melhor dizendo, energia na média tensão. Daí, para eu alimentar os clientes residenciais, industriais ou comerciais, né, eu tenho que alimentar no lado em estrela, que é o lado de baixa tensão aqui. Então, aqui só vai ser transporte de rede na malha, a média tensão. Ela é utilizada para este fim, viu? E o transformador, ele é o que possibilita eu converter de 13, por isso que ele falou no início do vídeo, né? Abaixador, converter de 13,8 para 220, no caso nosso aqui, Equatorial Goiás, né? Então ele faz essa conversão aí, beleza? Isso mesmo. Beleza, pessoal, é isso. Então, eu acabei estendendo um pouco aí essa dúvida aí, mas lembrando que esse vídeo aí na íntegra vocês têm na plataforma T2K aí do curso de eletricista de rede urbana aí, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo plantão de dúvidas aí.